O que a Bíblia nos ensina sobre divórcio e novo casamento. Parte 13, 15 de fevereiro de 2024. C. Exigir que um casal se separe é muito difícil. Dizem-nos que Deus não exigiria o fim de um casamento, especialmente se houver filhos. Não é justo. Em nenhuma outra área de serviço a Deus são necessários sacrifícios tão extremos. Deus quer que o seu povo seja alegre, mas ninguém poderia estar alegre sob tais circunstâncias, etc. Este argumento é o verdadeiro cerne da questão, embora a maioria das pessoas não o admita. A razão pela qual as pessoas se opõem às conclusões que ensinamos a partir da palavra de Deus não é porque elas encontraram uma passagem que a refuta, mas porque elas acham que é muito difícil para elas ou para seus entes queridos fazer o que Deus diz. Então elas estão procurando por desculpas. O desejo é o pai da doutrina. Servir a Deus muitas vezes é difícil e leva a problemas da carne. Mesmo pessoas inocentes muitas vezes enfrentam graves problemas no serviço a Deus. Jesus, seus apóstolos, os profetas do Antigo Testamento e os cristãos do primeiro século muitas vezes sofreram dificuldades, mesmo sendo justos. 2 Coríntios 11, 23, Hebreus capítulo 11, 1 Pedro 2, 20 e etc. Deveriam eles ter raciocinado que não é justo defender a verdade, estavam levando a dificuldades e Deus queria que eles tivessem alegria? Então eles deveriam parar de defendê-la? Suponha que um pregador pregue a verdade e seja morto por isso. Ele e sua família sofrem muito com isso. Isso prova que não somos obrigados a defender a verdade se isso resultar em morte? Se um homem estiver preso ou incapacitado para o resto da vida, sua família sofrerá perda de companheirismo, apoio financeiros, realização sexual e etc. Isso justificaria que a esposa se divorciasse e se casasse novamente? Por que permanecer casada? Especialmente cuidando de um homem deficiente. É demais. Difícil e ela não tem alegria, etc. Suponhamos que um membro da igreja abandone a sua esposa, recusa-se a viver com ela e a satisfazer as suas necessidades, mas nunca comete fornicação. É muito difícil acreditar que uma mulher deva viver sem um marido. Ela pode se divorciar e se casar novamente? A pessoa que se divorcia e se casa novamente, sem base nas Escrituras, não é a única pessoa que sofre muito nesta vida. Ele não é a única pessoa que deve passar a vida sem cônjuge. Se uma pessoa tiver de abandonar um casamento antibíblico, em que sentido ela estará em pior situação do que nesses casos? E até agora descrevemos pessoas que sofrem, embora sejam inocentes de pecado. Mas a pessoa que se casou novamente de forma antibíblica é culpada de adultério. Se a fidelidade exige que estas pessoas inocentes sofram, então certamente a separação de um casamento antibíblico não seria um requisito mais difícil. Além disso, as pessoas muitas vezes sofrem várias sérias consequências nesta vida, como resultado dos seus pecados, mesmo que o pecado tenha sido perdoado. As pessoas argumentam que abandonar um casamento antibíblico seria o único pecado com consequências tão terríveis. Eles perguntam se pensamos que é o pecado imperdoável. No entanto, já mostramos que mesmo pessoas inocentes sofrem por vezes consequências semelhantes. Por que uma pessoa culpada deveria sofrer menos que uma pessoa inocente?
Um escravo fugitivo deve retornar ao seu mestre. Livro de Filemon. E se o mestre pudesse puni-lo por ter fugido, isso justificaria que ele não voltasse? 1 Pedro 2,18. Suponha que uma pessoa cometa um assassinato e se arrependa, mas seja presa pelo resto da vida. Ele e sua família sofrem, embora Deus o tenha perdoado. Isso justificaria que ele tentasse escapar ou desobedecesse à lei? Suponha que um casal polígamo ou homossexual se arrependa. Em alguns casos, até crianças envolvidas. Eles podem ficar juntos porque a separação seria muito difícil, tiraria a alegria de suas vidas, etc. Suponhamos que um membro da igreja se divorcie sem base bíblica, case-se novamente, tenha filhos e depois queira arrepender-se. Ele deve se separar de sua companheira? Isso é mais fácil para ele do que para alguém que não é membro? Se ele deve se separar apesar das dificuldades, por que não um não membro que se converte? Suponhamos que uma pessoa seja culpada de fornicação e seu cônjuge se divorcie dela por isso. Veremos que a Bíblia ensina que ele deve permanecer solteiro. Devemos argumentar que ele também pode se casar novamente, porque ser solteiro é muito difícil? Nenhum dos pecados acima é imperdoável, mas todos eles têm sérias consequências e exigem sacrifícios tão grandes quanto os da pessoa que se casou novamente de forma antibíblica. Verdadeiramente, o caminho do transgressor é difícil. Provérbios 3,15. Além disso, a Bíblia mostra claramente que há casos em que Deus exige que uma pessoa seja separada da esposa e da família. Esdras 9 e 10. Os israelitas tiveram que ser separados das esposas, as quais não tinham direito, e em alguns casos haviam filhos. Herodes, em Mateus 14, 3, 4, 1 Coríntios 7, 15. Às vezes, um companheiro incrédulo não suporta viver com o cristão, então ele vai embora. O cristão deve deixá-lo ir, mas não deve casar novamente, nem comprometer a verdade para manter o seu cônjuge. Assim, uma pessoa pede seu companheiro porque está defendendo a verdade. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, bondoso eterno Pai, Senhor, o casamento foi um projeto teu, então eu vejo na Bíblia que o Senhor ajuntou, não separa o homem. Senhor, ensina isso às pessoas, porque está havendo tanto divórcio nesses últimos dias e o diabo tem triunfado no meio das famílias. Manifesta o teu poder, tem misericórdia daqueles que estão só, que o Senhor os fortaleça na carne e também os fortaleça com o teu Santo Espírito, ó Deus, porque o Senhor é a nossa vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.